Meu namorado me convidou para sua festa de promoção e me entregou a conta depois. Então eu me promovi a solteira no evento dele. Meu namorado Léo me ligou animado com sua promoção a gerente sênior e disse que queria que eu fosse sua convidada especial no jantar de comemoração. Ele fez parecer romântico, como se estivesse me incluindo em seu grande momento. Ele escolheu a churrascaria mais cara do centro e me disse para usar meu vestido mais bonito porque todos os seus colegas de trabalho e seu chefe estariam lá. Fiquei tocada por ele me querer ao seu lado em uma noite tão importante. Quando chegamos, já havia 20 pessoas lá, e Léo tinha reservado uma sala de jantar privativa. Ele já tinha pedido garrafas de vinho caro para a mesa, antes mesmo de chegarmos. Ele se levantou e fez um discurso sobre sua jornada para o sucesso enquanto todos brindavam a ele com o champanhe que ele continuava pedindo. Ele disse a todos para pedirem o que quisessem, porque hoje à noite era uma celebração. Seus colegas de trabalho pediram os itens mais caros, como lagosta e carne wagyu. Seu chefe pediu 3 coquetéis que custavam $25 cada. Léo continuava dizendo que esta era a melhor noite de sua vida, e pedindo mais garrafas de vinho, que custavam $300 cada. Eu pensei que a empresa dele estava pagando, já que era uma celebração de trabalho. Ou talvez ele tivesse economizado para esta noite especial. Ele segurou minha mão durante o jantar e continuou me apresentando como sua namorada solidária que esteve lá por tudo. Ele na verdade fez um brinde a mim dizendo que por trás de todo homem de sucesso havia uma mulher cuidando das coisas. Todos aplaudiram enquanto eu sorria, sem saber o que estava por vir. Quando a conta chegou, o garçom foi direto para o Léo, mas ele apontou para mim. Ele realmente apontou para mim e disse alto o suficiente para todos ouvirem que sua namorada estava pagando. Para todos esta noite como seu presente pela promoção dele. A mesa inteira se virou para olhar para mim e começou a me agradecer pela minha generosidade. A conta foi de $8.000. Eu olhei para o Léo e ele se inclinou, sussurrando que eu ganhava mais do que ele de qualquer maneira, e essa era a minha chance de mostrar aos seus colegas de trabalho o quanto eu apoiava. Ele disse que se eu realmente o amasse, ficaria feliz em investir em sua carreira. Ele realmente usou a palavra investir como se eu estivesse ganhando algo pagando pela festa dele. Seu chefe se levantou e fez outro brinde a mim por apoiar o sucesso de Léo tão generosamente. Todos estavam assistindo e esperando. Léo estava com a mão no meu ombro, apertando de uma forma que parecia afetuosa, mas era na verdade ele me pressionando a puxar meu cartão de crédito. Eu paguei porque não queria me humilhar na frente de todas aquelas pessoas. Léo me beijou e disse em voz alta que era por isso que ele me amava. E ele disse aos seus colegas de trabalho que eu era o tipo de mulher que entendia que relacionamentos significavam apoiar os sonhos um do outro. Ele realmente disse que tinha sorte de ter alguém que não se importava em gastar dinheiro com a felicidade dele. Sua colega de trabalho sussurrou para a amiga que desejava que seu namorado a deixasse pagar por coisas assim. Léo ouviu e disse que nem todo homem era seguro o suficiente para ter uma namorada bem-sucedida. O caminho todo para casa. Léo falou sobre como a noite foi ótima e como seu chefe ficou impressionado e ele não mencionou a conta uma vez sequer quando eu toquei no assunto. Ele disse que eu não deveria ser mesquinha com dinheiro. Quando se tratava da carreira dele e disse que sua promoção beneficiaria nós dois eventualmente, então na verdade eu estava investindo em nosso futuro. Ele disse que se eu quisesse estar com um homem de sucesso, eu precisava agir como uma mulher que merecia um. No dia seguinte, ele mandou uma mensagem perguntando se eu também poderia pagar pelos novos ternos que ele precisava para seu cargo de gerente sênior. Ele disse que era uma continuação do meu investimento. Foi aí que comecei meu plano. Eu disse ao Léo que estava tão inspirada pelo sucesso dele que queria dar outra festa para seus amigos e familiares celebrarem. Ele adorou a ideia e, imediatamente, começou a planejar um evento ainda maior. Ele escolheu um local caro em um terraço e convidou 50 pessoas. E ele disse a todos que eu estava organizando tudo porque estava muito orgulhosa dele. Ele se gabou para seus pais sobre o quanto eu apoiava e como eu insistia em celebrá-lo adequadamente. Na noite da festa, Léo apareceu em um de seus ternos novos, esperando outra noite de comida e bebida grátis às minhas custas. O local era lindo e todos os seus amigos e familiares estavam lá. Quando chegou a hora do jantar, eu me levantei para fazer um discurso. Eu disse a todos que Léo tinha me ensinado muito sobre sucesso e investimento. Eu disse que ele tinha me mostrado que pessoas verdadeiramente bem-sucedidas pagam suas próprias despesas. E esta noite, Léo estaria demonstrando seu novo salário de gerente sênior pagando o jantar para todos. Eu comecei a aplaudir. E todos se juntaram, parabenizando Léo por sua generosidade. O rosto de Léo ficou branco, mas ele não podia dizer nada sem parecer mão de vaca na frente de seus pais e amigos. A conta foi de $12.000, porque eu secretamente disse ao local para oferecer opções e encorajar as pessoas a pedirem tudo de primeira linha. Léo ficou congelado na cabeceira da mesa, enquanto todos aplaudiam e agradeciam por sua generosidade. Seu terno novo e caro de repente parecia uma fantasia. Observei seu maxilar trincar enquanto ele percebia que estava completamente preso pela mesma pressão social que usou em mim 3 semanas antes. O garçom se aproximou com a carta de vinhos, perguntando se ele gostaria de começar com champanhe para a mesa. Léo forçou um sorriso e pediu o champanhe porque 50 pares de olhos o observavam, incluindo seus pais, que brilhavam de orgulho de seu filho bem-sucedido. Recostei-me na cadeira, sentindo uma onda de satisfação, enquanto o garçom servia bebidas que custavam $30 a taça. A mão dele tremia levemente ao pegar a água, e eu sabia que ele estava fazendo contas de cabeça. Todos ergueram suas taças em outro brinde ao sucesso e generosidade de Léo. Leopold gritou do outro lado da mesa, perguntando a Léo se ele se lembrava de seu primeiro salário e de como eles ficaram orgulhosos. Léo assentiu e disse algo sobre o quão longe ele havia chegado, mas sua voz soava tensa. Tomei um gole do meu champanhe e o observei se contorcer. O jantar prosseguiu com os amigos e familiares de Léo, pedindo exatamente o que eu sabia que pediriam depois que o coordenador do local garantiu que tudo era de qualidade premium. Seu pai, Leopold, pediu a carne e um uísque que custava $60. Ele deu um tapinha no ombro de Léo e disse que estava orgulhoso de ter criado um homem tão generoso. O sorriso de Léo parecia pintado enquanto ele via prato após prato caro chegar à mesa. Seu primo pediu lagosta e perguntou se Léo se lembrava de quando eles costumavam dividir pizza barata na faculdade. Léo riu, mas o som foi vazio. Eu pedi o salmão e agi como se tudo
estivesse perfeitamente normal. O garçom continuava trazendo garrafas de vinho com as quais Léo nunca concordou realmente, mas não podia recusar sem parecer miserável. Fiz uma conversa educada com Judith, que estava sentada ao meu lado, elogiando a escolha do local e dizendo como era maravilhoso que Léo quisesse comemorar com todos que ama. Ela apertou minha mão e me disse que eu sou exatamente o tipo de parceira solidária que o filho dela precisa, perdendo completamente a ironia. Ela continuou falando sobre como Léo sempre falava em encontrar alguém que o entendesse. Eu sorria e concordava, mantendo minha expressão calorosa e genuína. Do outro lado da mesa, Léo cruzou o olhar comigo e viu o primeiro flash, de pânico real. O rosto dele ficou pálido sob a iluminação quente. Desviei o olhar e perguntei a Judith sobre sua recente viagem à Flórida, mantendo a conversa leve e agradável. Na metade do jantar, Léo pediu licença para ir ao banheiro, e eu sabia que ele estava verificando sua conta bancária. Várias pessoas fizeram piadas sobre o noivo estar nervoso, sem perceber que aquilo não era um casamento. Ele voltou parecendo pálido e sentou-se pesadamente, mal tocando na comida enquanto todos os outros desfrutavam de suas refeições. Rick pediu um terceiro coquetel e brindou as habilidades de liderança de Léo. Observei a garganta do meu namorado trabalhar enquanto ele engolia em seco. Leopold começou a contar uma história sobre ensinar Léo a andar de bicicleta, e todos ouviram com sorrisos calorosos. Léo cutucava seu bife sem comer. Seu amigo perguntou se ele estava se sentindo bem, e Léo disse que estava apenas emocionado com o apoio de todos. A mentira pesava entre nós. Após o jantar, o garçom apresentou a conta em uma pasta de couro diretamente para Léo enquanto a mesa ainda estava cheia. Ele abriu e eu vi toda a cor sumir de seu rosto enquanto ele olhava para o total de $12.347. Sua mão tremia enquanto ele pegava a carteira, sabendo que não tinha escolha com seus pais sentados ali mesmo. Ele puxou o cartão de crédito lentamente, como se pesasse 50 quilos. O garçom pegou com um sorriso e agradeceu por ele oferecer uma celebração tão adorável. O maxilar de Léo estava tão tenso que eu podia ver o músculo pular. Leopold ainda estava falando, completamente alheio ao ataque de pânico que seu filho estava tendo. Léo largou o cartão de crédito e eu o vi morrer um pouco por dentro enquanto o garçom o levava. Leopold estava contando uma história sobre o primeiro emprego de Léo e todos estavam rindo, completamente alheios ao fato de que Léo tinha acabado de gastar provavelmente 3 meses do aumento de suas economias da promoção. O garçom voltou e Léo assinou com uma mão que tremia visivelmente. Ele tentou esconder assinando rapidamente, mas eu percebi. Todos os outros estavam ocupados, demais saboreando a sobremesa e o café para prestar atenção. Leopold terminou sua história e todos aplaudiram. Judith enxugou os olhos, dizendo que ficava emocionada ao pensar em como seu bebê estava crescido. Enquanto as pessoas começavam a sair, os amigos de Léo apertavam sua mão e agradeciam por uma noite incrível, dizendo que ele realmente sabia como celebrar o sucesso. Seus pais o abraçaram. Edith sussurrou algo sobre estar muito orgulhosa, enquanto Leopold escorregou uma nota de $100 para ele como se ele ainda fosse uma criança. Eu fiquei ao lado de Léo, aceitando agradecimentos e elogios, vendo-o manter o sorriso através de pura força de vontade. O rosto dele parecia uma máscara que poderia rachar a qualquer segundo. As pessoas continuavam me dizendo como eu era sortuda por ter um namorado tão generoso. Eu agradecia e dizia que era muito sortuda mesmo. O aperto de Léo na minha mão ficava mais forte a cada pessoa que saía. Finalmente, todos se foram, exceto Léo e eu, parados no terraço enquanto a equipe limpava ao nosso redor. Ele se virou para mim e seu rosto se transformou de uma amabilidade forçada para pura raiva. Sua voz saiu baixa e trêmula enquanto ele exigia saber o que eu tinha acabado de fazer. Encontrei seus olhos calmamente e disse que dei a ele exatamente o que ele me deu. Uma chance. De investir em nosso relacionamento. A boca dele abriu e fechou como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. A voz de Léo se elevou ao dizer: "Isso é completamente diferente porque eu ganhei mais dinheiro e podia pagar." Enquanto ele tinha acabado de ser promovido e tinha despesas, ele estava na verdade gritando agora sobre como eu o prendi e o fiz parecer um idiota. Deixei ele reclamar por 1 minuto inteiro, antes de perguntar se ele seriamente não estava se ouvindo naquele momento. Ele parou no meio da frase, sua boca abrindo e fechando enquanto o paralelo finalmente era registrado. Pude ver o momento exato em que a ficha caiu na cabeça dele. O rosto dele passou por cerca de 5 expressões diferentes em 3 segundos. Dei um passo para trás. Quando Léo tentou pegar meu braço, minha voz saindo mais firme do que eu esperava ao dizer a ele que cansei de ser seu caixa eletrônico e cansei de ser emboscada com contas para as festas do ego dele. Ele congelou no meio do movimento, e observei seu rosto mudar de raiva para choque quando eu disse: "Este relacionamento acabou." A boca dele se abriu, mas nada saiu por alguns segundos. E então sua expressão alternou entre descrença e raiva antes de se fixar em algo calculado. Seus ombros caíram e sua voz ficou suave, quase vulnerável, quando ele disse que não percebeu, como o primeiro jantar me fez sentir, e que deveria ter discutido isso comigo antes. Ele tentou pegar minha mão novamente, mais suavemente dessa vez, dizendo que podíamos resolver isso porque ele me amava, e só tinha se deixado levar pela celebração de seu sucesso. Puxei minha mão e dei outro passo para trás, dizendo que ele teve 3 semanas para perceber o que fez de errado. Seus olhos se arregalaram como se isso não tivesse ocorrido a ele, e eu o vi tentando formular outro argumento. Lembrei a ele que ele não apenas deixou de se desculpar depois de me enfiar uma conta de $8.000. Ele me mandou uma mensagem no dia seguinte pedindo dinheiro para comprar ternos. Minha voz ficou mais dura ao repetir as palavras exatas dele sobre ser uma continuação do meu investimento, e ele realmente recuou ao ouvir sua própria manipulação sendo jogada de volta para ele. Disse a ele que não namoro homens que me veem como uma oportunidade de investimento, em vez de uma parceira, e o rosto dele ficou vermelho. O tom de Léo mudou completamente de volta para a raiva quando ele disse: "Estou exagerando e fazendo uma cena por dinheiro quando deveríamos ser um time." Eu realmente ri disso, o som amargo e agudo no espaço vazio do terraço. Perguntei onde estava aquele espírito de equipe quando ele apontou para mim na frente de 20 pessoas e disse a elas que eu estava pagando pela festa dele. E ele não teve resposta que não o fizesse parecer exatamente tão egoísta quanto ele é. Seu maxilar trabalhava como se ele estivesse tentando encontrar palavras, mas continuava vazio porque não há boa defesa para o que ele fez. Virei-me para o elevador e Léo me seguiu imediatamente. A voz dele assumiu um tom desesperado quando disse: "Estamos juntos há 2 anos, e estou jogando tudo fora por causa de um erro." Apertei o botão de chamada e disse a ele que não foi um erro.
Foi um padrão de me usar do qual finalmente me cansei. O elevador tocou, e as portas se abriram, e entrei sozinha. Léo se moveu como se fosse me seguir, mas levantei a mão e ele parou, parado na porta parecendo perdido. Observei o rosto dele enquanto as portas se fechavam. Entre nós, sua expressão desmoronando da raiva para algo que poderia ser arrependimento real, mas veio tarde demais para importar. Cheguei em casa, no meu apartamento, e minhas mãos ainda tremiam, de adrenalina enquanto eu pegava meu telefone e ligava para Naem. Ela atendeu no segundo toque e contei tudo o que tinha acabado de acontecer, as palavras saindo em uma enxurrada. Ela realmente gritou de satisfação tão alto que tive que afastar o telefone do ouvido. E então ela disse que estava vindo agora mesmo com vinho porque eu era sua heroína por realmente ter ido até o fim. Afundei no meu sofá, sentindo o peso da noite inteira desabar sobre mim agora que estava sozinha. Meu apartamento parecia silencioso demais depois do barulho da festa e do confronto, e percebi que minhas pernas estavam tremendo. Naem chegou 20 minutos depois carregando 2 garrafas de vinho em uma mão e uma sacola de comida tailandesa na outra, e ela me envolveu em um abraço antes que eu pudesse falar. Nós nos acomodamos no meu sofá e contei a ela cada detalhe, desde o momento em que me levantei para fazer meu discurso até a cara de Léo quando abriu a conta e nosso confronto final no terraço. Nadine continuava interrompendo para dizer que gostaria de ter estado lá para ver, que Léo mereceu absolutamente o que recebeu e muito mais. Ela serviu grandes taças de vinho para nós duas e comemos pé direto das embalagens enquanto eu repassava a noite inteira. Enquanto comíamos e bebíamos, a satisfação que senti no terraço começou a se misturar com outros sentimentos que eu não esperava, como culpa e tristeza, pelo relacionamento ter realmente acabado. Naem viu meu rosto mudar e imediatamente me lembrou que Léo me usou e me envergonhou publicamente sem pensar 2 vezes. Eu sabia que ela estava certa, mas ainda era complicado porque eu o amava antes de perceber o que ele estava fazendo. E 2 anos não desaparecem simplesmente, mesmo quando o fim é justificado. Meu telefone começou a vibrar na mesa de centro, e vi o nome de Léo piscar na tela com uma mensagem. Depois outra. Depois outra. Naem pegou antes que eu pudesse e começou a lê-las em voz alta em um tom de zombaria que me fez rir apesar de tudo. A primeira era um pedido de desculpas, dizendo que ele agiu mal e queria conversar. A segunda dizia, eu o humilhei na frente de toda a família dele. E a terceira era outro pedido de desculpas, que soava mais desesperado. Naem perguntou se eu queria que ela o bloqueasse, e eu disse a ela que ainda não, mas precisava ver se ele era capaz de assumir a responsabilidade real, em vez de apenas alternar emoções. Ela assentiu e me devolveu o telefone, dizendo que ficaria lá aquela noite se eu quisesse companhia. Aceitei a oferta porque o apartamento parecia vazio demais para o que tinha acabado de acontecer. Naquela noite, mal dormi, deitada na cama, repassando a expressão no rosto de Léo quando ele abriu a conta e viu $12.000 olhando de volta para ele. Parte de mim se perguntava se eu tinha ido longe demais, se eu era tão ruim quanto ele por armar para ele daquele jeito. Mas então me lembrei de estar sentada naquele primeiro jantar me sentindo presa e humilhada, enquanto todos me agradeciam, por uma generosidade que nunca concordei em dar. Lembrei-me de Léo apertando meu ombro de uma forma que parecia afetuosa, mas era na verdade ele me pressionando a puxar meu cartão de crédito, e lembrei-me dele, me chamando de mesquinha no dia seguinte quando tentei falar sobre isso. Quando a luz da manhã começou a filtrar pelas minhas cortinas, senti-me mais certa de que fiz o que precisava fazer. Léo me ensinou que às vezes, a única maneira de fazer alguém entender como te fez sentir é colocá-lo exatamente na mesma posição. E talvez agora ele pense 2 vezes antes de usar outra pessoa como sua conta bancária pessoal. Acordei com meu telefone vibrando na mesa de cabeceira, e peguei-o com os olhos ainda meio fechados. 17 mensagens de Léo preenchiam minha tela junto com 3 notificações de correio de voz que deslizei sem ouvir. Em já estava acordada na minha sala e ouvia a cafeteira gorgolejando enquanto rolava pelas mensagens de Léo. As primeiras eram irritadas, me chamando de manipuladora e dizendo que eu o envergonhei de propósito. Depois mudavam para a barganha, perguntando se podíamos apenas conversar como adultos. As últimas eram pura autopiedade sobre como ele não podia acreditar que eu jogaria fora 2 anos por um erro. Tirei print de algumas das piores e fui para a cozinha, onde Naem me entregou uma caneca. Ela leu por cima do meu ombro e balançou a cabeça, apontando que nem uma única mensagem realmente pedia desculpas, pelo que ele fez no primeiro jantar. Ele sentia muito que eu estivesse chateada e que as coisas tivessem ido mal na festa, mas em lugar nenhum dizia que sentia muito por me enfiar uma conta de $8.000 sem aviso. Naem disse que isso era manipulação clássica, fazendo-se de vítima sem nunca assumir responsabilidade real. Coloquei meu telefone na mesa e bebi meu café, sentindo-me mais certa a cada mensagem que lia de que terminar. Foi a escolha certa. Finalmente peguei meu telefone por volta do meio-dia e digitei uma mensagem para Léo dizendo que poderíamos conversar pessoalmente em alguns dias, quando ambos nos acalmássemos, mas que minha decisão sobre terminar não mudaria. A resposta dele chegou antes mesmo que eu pudesse largar o telefone. Ele disse que faria qualquer coisa para consertar isso, e perguntou se podíamos nos encontrar hoje, agora mesmo, onde eu quisesse. Mostrei a Naem e ela revirou os olhos, dizendo que ele só queria me pressionar pessoalmente da mesma forma que fez nos 2 jantares. Desliguei meu telefone completamente e disse a ela que precisava não me envolver por pelo menos 48 horas. Ela concordou e sugeriu que saíssemos do meu apartamento, já que Léo sabia onde eu morava e poderia aparecer. Arrumamos uma mala e fomos para a casa dela do outro lado da cidade, parando para pegar comida no caminho. Naem mora em um estúdio pequeno, mas parecia seguro, e Léo não sabia o endereço. Acomodei-me no sofá dela e senti meus ombros relaxarem pela primeira vez desde a festa. Passamos o resto do dia na casa de Naem assistindo filmes e deliberadamente não falando sobre Léo. Ela colocou comédias que não exigiam muito pensamento, e comemos pipoca e doces como se fôssemos adolescentes de novo. Na hora do jantar, ela começou a me contar sobre seu próprio drama de relacionamento com um cara que namorou no ano passado, que vivia pegando dinheiro emprestado e nunca pagava de volta. Rimos sobre como os homens podem ser completamente cegos para seu próprio comportamento, esperando que as mulheres simplesmente aceitem ser usadas. Ela disse que seu ex também fazia aquilo de ficar bravo com ela por estar chateada, em vez de se desculpar pelo que fez de errado. À noite senti-me mais forte
e mais parecida comigo mesma, lembrando quem eu era antes de começar a pisar em ovos ao redor do ego de Léo. E ficamos acordadas até tarde conversando sobre tudo, exceto meu ex-namorado. Quando finalmente fui dormir no sofá dela, não me senti mais triste ou culpada, apenas aliviada por ter saído. Segunda-feira de manhã, voltei ao trabalho e me joguei em projetos que estavam na minha mesa há semanas. A distração de prazos e reuniões ajudou a empurrar os pensamentos sobre Léo para o fundo. Minha colega de trabalho parou na minha mesa na hora do almoço e perguntou como foi a festa de promoção de Léo. Dei uma resposta bem positiva sobre ter sido bom comemorar com a família dele, não pronta para explicar toda a situação para alguém que mal o conhecia. Ela assentiu e passou a falar sobre seu próprio fim de semana. Percebi, conforme o dia passava, que Léo e eu não tínhamos muitos amigos em comum. Tínhamos meus amigos e os amigos dele, mas muito poucas pessoas que conheciam nós dois bem. Isso tornaria o término mais limpo, já que eu não teria que navegar por círculos sociais compartilhados ou me explicar para pessoas que poderiam tomar o lado dele. Terminei meu dia de trabalho me sentindo produtiva e grata por meu trabalho me dar algo em que focar além da bagunça da minha vida pessoal. Terça-feira à tarde, meu telefone tocou com um número desconhecido e quase não atendi. Algo me fez atender e uma voz de mulher perguntou se era eu. Quando confirmei, ela se apresentou como Judith e disse que era a mãe de Léo. Meu estômago embrulhou porque eu não estava pronta para essa conversa. Mas ela rapidamente acrescentou que gostaria de me encontrar para um café para conversar sobre o que aconteceu na festa. O tom dela não era zangado ou acusatório, apenas cuidadoso e um pouco triste. Fiquei surpresa, mas concordei em encontrá-la no dia seguinte curiosa sobre o que ela queria dizer. Escolhemos uma cafeteria perto do meu escritório para quarta-feira às 15, e ela me agradeceu por estar disposta a conversar. Depois que desligamos, sentei na minha mesa imaginando se Léo a tinha enviado para fazer eu me sentir culpada ou se ela estava vindo por conta própria. Mandou mensagem perguntando como estava o trabalho, e contei a ela sobre a ligação. Ela respondeu com uma série de emojis de aviso, mas disse, talvez a mãe dele te surpreenda. Quarta-feira à tarde, cheguei à cafeteria 10 minutos antes e pedi um café com leite enquanto esperava. Judith chegou pontualmente usando uma blusa bonita e parecendo desconfortável. Ela pediu chá e nos sentamos em uma mesa de canto longe de outros clientes. Ela começou dizendo que não estava lá para defender o comportamento de Léo, o que imediatamente me surpreendeu. Suas mãos envolveram a xícara de chá, e ela disse que depois da festa, ela e Leopold tiveram uma longa conversa com Léo sobre o que realmente aconteceu em seu primeiro jantar de comemoração. Endireitei-me na cadeira porque não era nada disso que eu esperava. Ela disse que Léo finalmente admitiu a verdade sobre me deixar com a conta na churrascaria sem qualquer aviso. O rosto dela parecia dolorido enquanto falava e percebi que ela estava genuinamente chateada com o que o filho fez. Judith me disse que Léo confessou que me pediu mais dinheiro no dia seguinte para ternos novos. A voz dela ficou mais baixa quando disse que não o criou para tratar as pessoas dessa maneira, especialmente alguém que ele dizia amar. Senti um pouco da minha raiva começar a suavizar porque ela realmente entendia. Ela não estava dando desculpas ou tentando me convencer a dar a ele outra chance. Ela estava apenas reconhecendo que o que ele fez foi errado. Observei a mexer o chá sem beber e vi uma aflição real em seu rosto. Ela disse que Leopold ficou furioso quando descobriu a história completa, que eles pensaram que eu estava apenas sendo generosa em ambos os jantares porque queria celebrar o sucesso de Léo. Descobrir que ele me manipulou para pagar fez com que ambos questionassem como o criaram. Respirei fundo e expliquei o quão humilhada me senti ao ser colocada na berlinda na frente de todas aquelas pessoas na churrascaria. Contei a ela sobre Léo apertando meu ombro daquela maneira que parecia amorosa, mas era na verdade ele me pressionando a pegar meu cartão de crédito. Ela assentiu e seus olhos pareciam tristes, enquanto eu descrevia como ele me chamou de mesquinha no dia seguinte quando tentei falar sobre a conta de $8.000. Mencionei como ele tentou fazer gaslighting comigo chamando isso de investimento em nosso futuro, como se eu devesse ser grata pela oportunidade de financiar a celebração dele. Largou o chá, e disse que Leopold ficou furioso quando ouviu essa parte. Ela disse que não criaram Léo para ser presunçoso ou manipulador com dinheiro, que o ensinaram a trabalhar duro e pagar suas próprias despesas. Ela pediu desculpas por qualquer papel que tenham desempenhado em fazê-lo pensar que esse comportamento era aceitável. Senti lágrimas picarem meus olhos porque ter a própria mãe dele validando meus sentimentos significava mais do que eu esperava. Judith perguntou baixinho se havia alguma chance de Léo e eu resolvermos as coisas. Ela disse como se já soubesse a resposta, mas sentisse que tinha que perguntar de qualquer maneira. Disse a ela gentilmente que o problema não era apenas o dinheiro. A verdadeira questão era a total incapacidade de Léo de me ver como uma parceira igual, em vez de um recurso que ele podia usar. Expliquei que mesmo depois de confrontá-lo no terraço, as mensagens dele eram todas sobre como eu o envergonhei, ou como eu estava exagerando, e nenhuma delas mostrava compreensão de por que o que ele fez foi errado. Suspirou e assentiu, dizendo que entendia. Disse que esperava que Léo aprendesse algo ao me perder, que talvez isso fosse o choque de realidade que ele precisava para crescer. Apreciei que ela não estivesse pressionando ou me fazendo sentir culpada pela minha decisão. Terminamos nossas bebidas e nos levantamos para sair. Judith me puxou para um abraço que pareceu genuinamente caloroso, e eu a abracei de volta. Ao nos separarmos, ela deslizou um envelope na minha mão e me disse para não abrir até chegar em casa. Fiquei confusa, mas agradeci por me encontrar. Voltando para o meu escritório, segurei o envelope e me senti mais leve de alguma forma. Ter a própria mãe de Léo validando meus sentimentos e ficando do meu lado confirmava que eu não estava exagerando ou sendo mesquinha como Léo alegou. Ela viu a situação claramente e a chamou pelo que era: manipulação e presunção. Coloquei o envelope na bolsa e voltei ao trabalho com um pequeno sorriso no rosto. Cheguei em casa e joguei minha bolsa no balcão, lembrando do envelope que Judith me deu. Sentei na mesa da cozinha e abri cuidadosamente, tirando um pedaço de papel dobrado. Um cheque caiu na mesa e eu o peguei, encarando o valor escrito em caligrafia cuidadosa: $8.000. Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu lia o bilhete dobrado dentro. A caligrafia de Judith era limpa e precisa, dizendo: isto é o que Léo deveria ter pago no primeiro jantar. Li as palavras novamente porque não pareciam reais. Ela escreveu que sentia muito que seu filho tivesse se aproveitado de mim e esperava que isso ajudasse a consertar as coisas. Lágrimas se formaram em meus olhos porque o gesto foi tão inesperado e gentil. Fiquei sentada ali segurando o cheque e o bilhete, sentindo algo mudar no meu peito. Não era sobre o dinheiro realmente.
Era sobre ser vista e validada por alguém que não tinha que fazer isso. Tirei uma foto do cheque com meu telefone e liguei imediatamente para Naim. Ela atendeu no segundo toque e eu mal conseguia falar as palavras. Minha voz tremia enquanto eu contava a ela sobre o cheque. Houve silêncio do outro lado por um momento e então Naim falou baixinho. Ela disse: "A mãe do Léo é uma mulher de classe. E é uma pena que Léo não tenha herdado mais do caráter dela." Concordei e enxuguei meus olhos, dizendo: "Vou depositar o cheque porque Judith claramente quer que eu o tenha. Parece justiça de alguma forma. Como o universo corrigindo o que Léo tentou fazer." Naim perguntou se eu estava bem, e eu disse a ela que estava mais do que bem. Estava aliviada. Conversamos por mais 20 minutos sobre tudo, e ela me fez prometer me levar para um jantar agradável com parte do dinheiro. Depois que desligamos, fiquei olhando para o cheque. Depois o coloquei cuidadosamente na minha carteira. Peguei meu telefone e mandei uma mensagem para Judith, agradecendo pelo cheque e por se encontrar comigo. Disse a ela que significava mais do que ela sabia, e que eu era grata por sua bondade. Enviei e larguei meu telefone, não esperando uma resposta rápida, mas meu telefone vibrou em minutos. Judith respondeu dizendo: "Eu merecia melhor do que como Léo me tratou, e espero que encontre alguém que me aprecie adequadamente." Li a mensagem dela 3 vezes e salvei em uma pasta especial. Parecia um desfecho da parte da família de Léo, mesmo que eu ainda não o tivesse de Léo. Fiz meu jantar e realmente gostei, sentindo-me mais leve do que em semanas. Naquela noite, meu telefone vibrou com uma mensagem de Léo. Vi o nome dele e meu estômago apertou, mas abri mesmo assim. A mensagem dele dizia que a mãe dele contou que se encontrou comigo e me deu dinheiro. O tom dele era acusatório, como se eu a tivesse manipulado de alguma forma. Ele escreveu que eu não tinha o direito de ir chorar para os pais dele e fazê-lo parecer ruim. Encarei a mensagem sentindo a raiva passar por mim, mas não respondi. Eu não ia me defender contra a lógica distorcida dele mais. Tirei print da mensagem e enviei para Naim sem nenhum comentário. Ela respondeu imediatamente dizendo: "Isso é clássico do Léo, fazendo-se de vítima quando sua própria mãe viu através de seu comportamento." Desliguei as notificações do meu telefone e fui dormir cedo. Os próximos dias passaram mais facilmente enquanto eu me acomodava na minha nova rotina sem Léo nela. Acordei na quarta-feira e percebi que dormia a noite toda sem checar meu telefone uma vez. O trabalho parecia mais agradável porque eu não estava preocupada com o que Léo poderia precisar ou em que humor ele estaria mais tarde. Saí para beber com colegas de trabalho que eu estava negligenciando e lembrei como é apenas relaxar e rir. E na quinta-feira, encontrei 2 amigos da faculdade e jantamos em um lugar que eu sempre quis experimentar. Eles perguntaram sobre Léo e eu disse que terminamos, mantendo a resposta simples. Eles trocaram olhares e um deles admitiu que nunca gostou muito dele mesmo. Ri porque estava começando a ver quanta energia mental eu estava gastando, gerenciando o ego dele e tentando evitar sua manipulação. Na sexta-feira, eu me sentia como eu mesma novamente, a versão de mim que existia antes de Léo começar a drenar minha confiança. Sábado de manhã, eu ainda estava de pijama fazendo café quando alguém bateu na porta do meu apartamento. Olhei pelo olho mágico e vi Léo parado lá segurando flores. Meu coração começou a disparar, mas não de um jeito bom. Ele parecia cansado, como se não tivesse dormido bem, e seu cabelo não estava penteado do jeito que ele costuma usar. Ele bateu novamente e chamou meu nome baixinho. Respirei fundo e abri a porta, mas mantive-a apenas meio aberta, uma mão no batente. Ele tentou sorrir e estendeu as flores, perguntando se podíamos conversar. Olhei para as flores e depois para ele, sem pegá-las. Ele mudou o peso do corpo e disse por favor, que realmente precisava explicar algumas coisas. Relutantemente dei um passo para trás e o deixei entrar, mas não fechei a porta totalmente. Ele percebeu, mas não comentou. Entrando na minha sala como se ainda pertencesse ali, Léo sentou no meu sofá sem ser convidado e colocou as flores na minha mesa de centro. Ele começou o que parecia ser um discurso ensaiado sobre como estava pensando em tudo. Disse que percebeu que não me deu valor e não apreciou o que tínhamos. A voz dele era sincera, e ele mantinha contato visual como se tivesse praticado isso. Ele me disse que a promoção subiu a cabeça, e ele ficou preso em impressionar seus colegas de trabalho em vez de focar em nós. Fiquei perto da porta e ouvi sem interromper, meus braços cruzados. Ele continuou dizendo que sabia que errou, e queria outra chance de fazer as coisas direito. Esperei para ouvir se ele realmente entendia o que fez de errado, ou se era apenas mais uma manipulação. Ele falou sobre como estava estressado com a promoção, e como deixou isso afetar seu julgamento. Mantive meu rosto neutro, embora já estivesse vendo onde isso ia dar. Ele continuou dizendo que sabia que a coisa da conta foi errada, e deveria ter discutido comigo antes. Ele admitiu que me colocou em uma posição impossível na churrascaria. Isso soava melhor e senti vontade de acreditar que ele entendia. Mas então, ele acrescentou que estava apenas animado com seu sucesso e queria celebrar comigo, que não pensou direito. Parei-o ali e disse que isso ainda não era assumir responsabilidade real. Ele pareceu confuso e perguntou o que eu queria dizer. Disse a ele que há uma diferença entre admitir que cometeu um erro e entender por que o que você fez foi fundamentalmente errado. O rosto dele ficou tenso, mas ele assentiu como se estivesse tentando entender. Disse a Léo que o problema não foi apenas me surpreender com uma conta. A verdadeira questão era me tratar como um caixa eletrônico e depois fazer gaslighting quando reclamei depois. Ele começou a argumentar, dizendo que não estava fazendo gaslighting, mas eu o cortei. Disse que se ele não conseguia ver a diferença entre cometer um erro e ter uma visão fundamental de mim, como um recurso a ser usado, então não tínhamos mais nada para dizer. Ele brilhou com raiva antes de ele se controlar. Observei-o respirar fundo e ajustar sua expressão de volta para arrependida. Ele se levantou e deu um passo em minha direção, mas não me movi da minha posição perto da porta. Léo mudou de tática novamente, e sua voz ficou mais suave. Ele disse que me pagaria de volta pelos 2 jantares e poderíamos começar do zero. Aquele dinheiro não precisava ser um problema entre nós. Balancei a cabeça e disse a ele que não era mais sobre o dinheiro, era sobre respeito e parceria, e me ver como uma igual em vez de alguém cujo trabalho é apoiar os sonhos dele financeiramente. Ele parecia genuinamente confuso, como se não conseguisse entender por que me pagar de volta não resolveria tudo. Aquela confusão no rosto dele provava meu ponto melhor do que qualquer coisa que eu pudesse dizer. Caminhei até a porta e a abri mais, dizendo a ele que achava que ele deveria ir embora. Ele ficou parado ali por um momento, olhando entre mim e as flores que trouxe,
então finalmente as pegou e saiu. Fechei a porta atrás dele e tranquei, encostando nela por 1 minuto antes de voltar para o meu café. Levantei-me e caminhei até a porta, abrindo-a mais para que Léo entendesse a mensagem. Disse a ele que precisava sair agora e que eu não mudaria de ideia sobre o término. Ele se levantou do sofá, mas não se moveu em direção à porta, cruzando os braços e dizendo que eu estava sendo teimosa e jogando fora 2 anos por orgulho. Ri e disse a ele que foi ele quem jogou fora quando decidiu que sua celebração de carreira era mais importante do que nosso relacionamento. O rosto dele ficou vermelho e ele começou a dizer outra coisa, mas levantei a mão e disse que tínhamos terminado de conversar. Ele finalmente caminhou até a porta, parando no batente para se virar e me dizer que eu me arrependeria disso quando estivesse sozinha e percebesse o quão bom nós tínhamos. As palavras fizeram a raiva brilhar quente no meu peito, mas também alívio por estar livre de sua manipulação. Fechei a porta atrás dele e tranquei, encostando na madeira por um momento enquanto meu coração batia forte. Meu telefone vibrou no bolso e era Naim perguntando como foi. Respondi que Léo ainda não entendia e provavelmente nunca entenderia. Ela respondeu com uma série de emojis bravos e disse que estava orgulhosa de mim por me manter firme. Nas 2 semanas seguintes, foquei em mim mesma de maneiras que não fazia enquanto namorava Léo. Fiz uma viagem de fim de semana com Naim para a costa, reservando um pequeno hotel bem na praia onde podíamos ouvir as ondas à noite. Passamos o sábado caminhando pela orla, coletando conchas e conversando sobre tudo, exceto Léo. Comecei uma nova rotina de exercícios em uma academia perto do meu apartamento, indo a aulas de manhã cedo, onde o instrutor nos pressionava o suficiente para que eu não pudesse pensar em mais nada. Inscrevi-me em uma aula de culinária que me interessava há meses, aprendendo a fazer massa do zero nas noites de terça-feira. A cada dia eu me sentia mais como eu mesma, e menos como a personagem coadjuvante na história de Léo. Meu apartamento parecia maior de alguma forma sem as coisas dele espalhadas, e sem ele aparecendo sem avisar esperando que eu largasse tudo. Reorganizei meus móveis e comprei almofadas novas em cores que ele sempre dizia não gostar. Pequenas coisas que me lembravam que aquele espaço era meu novamente. Encontrei Angelina, do escritório de Léo, em uma cafeteria numa manhã de quinta-feira. Ela estava esperando seu pedido quando me viu, e seu rosto ficou desconfortável. Ela veio e pediu desculpas por seu comentário no primeiro jantar sobre desejar que o namorado a deixasse pagar pelas coisas. Disse a ela que estava tudo bem, e que esperava que ela percebesse que não deveria ter que desejar isso. Ela deveria esperar parceria igualitária. Ela assentiu lentamente como se estivesse pensando nisso. Acabamos sentando em uma mesa juntas e conversando por quase 1 hora sobre dinâmicas de local de trabalho e relacionamentos. Ela me disse que Léo estava miserável no trabalho desde o término, chegando atrasado e sendo grosso com as pessoas durante as reuniões. Senti uma pequena pontada de satisfação, mas principalmente me senti livre. Ela admitiu que estava pensando naquela noite e se sentindo culpada, dizendo que não sabia que Léo tinha me emboscado com a conta. Contei a ela toda a história e vi o rosto dela mudar de desconfortável para zangado em meu nome. Ela disse que ia ter uma conversa séria com o próprio namorado sobre expectativas e dinheiro. Antes de sairmos, ela me deu seu número e disse que devíamos tomar café novamente, que gostaria de ser amiga fora da órbita de Léo. 1 mês após a festa de vingança, estou jantando com amigos em um restaurante no centro. Um deles pergunta se estou pronta para começar a namorar novamente, e percebo que não tenho certeza, mas também não sou contra, o que parece um progresso. Naim brinca que eu deveria fazer qualquer encontro em potencial assinar um contrato concordando em pagar suas próprias celebrações. Todos na mesa riem e outra pessoa sugere que eu deveria adicionar uma cláusula sobre não ser usada como caixa eletrônico. A conversa muda para outros tópicos, mas continuo pensando na pergunta. Talvez eu esteja pronta, ou talvez precise de mais tempo para ficar completamente sozinha. De qualquer forma, parece ok. Recebo uma mensagem final de Léo em uma tarde de domingo, dizendo que ele está se mudando para uma cidade diferente para uma oportunidade de emprego, e queria se despedir. Ele diz que espera que eu seja feliz, e que sente muito que as coisas tenham terminado daquele jeito. Encaro a mensagem por alguns minutos tentando decidir como responder. Finalmente digito desejando-lhe o bem e falando sério porque estou genuinamente além da raiva. E apenas grata por ter saído. Ele não responde e eu não espero que responda. Naquela noite apago o número dele do meu telefone e o bloqueio nas redes sociais. Naim vem e pedimos pizza, assistindo reality shows ruins e rindo de pessoas tomando decisões piores do que as que já tomamos. Naim e eu saímos no fim de semana seguinte para celebrar minha recém-descoberta liberdade e independência. Nos arrumamos e fomos a um bar agradável, com coquetéis artesanais e música ao vivo. Percebo o quanto me sinto mais leve sem a constante necessidade de validação e apoio de Léo pesando sobre mim. Ela brinda a mim por me defender e eu brindo aos amigos que te protegem. A noite parece uma verdadeira celebração, não uma performance para mais ninguém. Um cara tenta me pagar uma bebida e eu aceito, conversando com ele por um tempo antes de me desculpar educadamente. Em sorri para mim e diz que estou radiante. Eu sinto isso também. Essa sensação de possibilidade que não sentia há anos. Mimo-me com algo que queria há um tempo, mas me sentia culpada em comprar. Quando Léo estava sempre insinuando que precisava de coisas. Entro na loja e compro uma linda jaqueta de couro que custa mais do que costumo gastar em roupas. A compra parece empoderadora em vez de indulgente, como se eu estivesse reivindicando meu direito de gastar meu próprio dinheiro como escolher. Mando uma foto minha usando-a para Naim, e ela responde com emojis de celebração e me diz que estou incrível. Uso-a no trabalho no dia seguinte e recebo elogios de colegas. Um deles pergunta se é nova e digo que sim. Comprei para mim mesma como presente de promoção. Ela ri e diz que esse é o melhor tipo de presente. 3 meses após o término, estou genuinamente feliz com minha vida e não penso em Léo há dias. Recebi uma promoção no trabalho que veio com um aumento significativo. Minha chefe me chamou em seu escritório para me dizer que estão me mudando para analista sênior. E desta vez celebro levando meus pais para jantar, em um bom lugar italiano perto da casa deles. Pago feliz, desfrutando do orgulho deles no meu sucesso sem ninguém tentando me usar ou fazer ser sobre si mesmo. Meu pai pede o vinho caro e minha mãe pede o ravioli de lagosta. Eles me dizem que pareço mais confiante e estável do que parecia em anos. Minha mãe aperta minha mão do outro lado da mesa e diz que está feliz por eu estar cuidando de mim mesma. Percebo que ela nunca gostou muito de Léo,
mas era educada demais para dizer qualquer coisa. Conversamos sobre minhas novas responsabilidades no trabalho, e meu pai me dá conselhos sobre gerenciar pessoas. A noite toda parece calorosa e genuína, exatamente o que uma celebração deve ser. Estou em uma conferência de negócios no centro quando vejo Leopold do outro lado do saguão perto da mesa de registro. Ele me vê ao mesmo tempo e seu rosto se ilumina, com reconhecimento antes de ele passar pela multidão em minha direção. Ele aperta minha mão calorosamente e pergunta se podemos conversar um minuto, gesticulando para um canto tranquilo perto das janelas. Afastamo-nos do barulho e ele me agradece pelo tempo, dizendo que esperava me encontrar. Leopold me diz que queria se desculpar pelo comportamento de Léo e me agradecer por ensinar a seu filho uma lição que ele claramente precisava aprender. Sua voz é sincera e um pouco envergonhada quando diz que ele e não tinham ideia de que Léo estava me tratando como uma conta bancária pessoal. Ele admite que criaram Léo com certas expectativas sobre sucesso e talvez não tenham enfatizado respeito e parceria o suficiente. Leopold diz que Léo tem pensado muito e amadurecido desde o término, embora ele seja honesto ao dizer que não tem certeza se as mudanças permanecerão. Agradeço sua honestidade e digo que espero que Léo resolva as coisas, que não desejo mal a ele. Leopold assente e diz que entende por que terminei as coisas, que qualquer mulher com respeito próprio teria feito o mesmo. Apertamos as mãos novamente e ele volta para sua sessão de conferência. Embora eu sinta uma estranha sensação de encerramento da conversa, algumas semanas depois, minha colega de trabalho me convida para um happy hour com algumas pessoas do departamento dela, e quase digo não por hábito. Percebo que venho recusando convites sociais há meses porque Léo sempre me fazia sentir culpada por passar tempo sem ele. Digo sim e apareço no bar me sentindo mais leve do que em muito tempo. É lá que conheço Scott, que trabalha em finanças, e tem um sorriso fácil que não parece estar escondendo nada. Acabamos conversando por 2 horas sobre tudo, desde café ruim de escritório até planos de viagem e nossas coberturas de pizza favoritas. Quando a conta chega, Scott nem hesita antes de dividir ao meio sem fazer disso um grande problema ou uma declaração. Em nosso primeiro encontro real, ele me leva a uma exposição de museu que mencionei querer ver, e então jantamos em um lugar que ele escolheu porque tem tanto a massa que eu gosto quanto o bife que ele quer. Ele pergunta o que quero fazer no próximo fim de semana e realmente ouve minhas sugestões em vez de apenas me contar seus planos. Na terceira vez que saímos, pego a conta e ele me deixa pagar sem comentários estranhos sobre emasculação ou manter placar. Parece tão refrescantemente normal e igualitário que quase não sei como processar. Scott me manda coisas engraçadas aleatórias durante o dia e pergunta como foram minhas reuniões, e nunca insinua que eu deveria estar apoiando o estilo de vida dele. Quando menciono uma conquista no trabalho, ele me parabeniza sem encontrar uma maneira de fazer ser sobre ele mesmo. É cedo e não estou tentando apressar nada sério, mas parece saudável de uma maneira que meu relacionamento com Léo nunca foi. Nain e eu nos encontramos para jantar em nosso lugar tailandês favorito em uma noite de terça-feira, e ela mal se sentou antes de comentar como pareço diferente. Ela diz que estou rindo mais, e a tensão que eu costumava carregar nos ombros sumiu. Percebo que ela está certa ao pensar em como eu estava estressada durante aqueles meses finais com Léo, sempre pisando em ovos e gerenciando o ego dele. Nain me diz que tem pensado muito sobre limites em sua própria vida, desde que me viu enfrentar Léo. Ela diz que me ver recusar aceitar menos do que eu merecia lhe deu coragem para ter algumas conversas difíceis com pessoas que estavam se aproveitando de sua bondade. Passamos 2 horas conversando sobre o quanto nós duas crescemos este ano e como é bom nos priorizarmos. Ela pergunta sobre Scott e eu digo que ainda é novo, mas ele me trata como uma parceira real em vez de um recurso. Nain levanta sua taça e brinda a nós duas, finalmente descobrindo quanto valemos. Caminhando para o meu carro mais tarde, sinto-me grata pelos amigos que te apoiam nas coisas difíceis e celebram quando você sai mais forte. Meu telefone vibra com uma mensagem de Judith perguntando como estou e dizendo que adoraria colocar o papo em dia se eu tiver tempo. Encontramo-nos na mesma cafeteria, onde conversamos meses atrás, e ela parece genuinamente feliz em me ver. Judith me diz que Léo começou a ver um terapeuta algumas semanas após nosso término. Nisso está trabalhando em seus problemas com presunção e relacionamentos. Ela diz que o terapeuta o ajudou a entender como ele estava usando as pessoas e tratando relacionamentos como transações. Fico feliz em ouvir que Léo está procurando ajuda, mas também sou clara que esse barco já partiu para nós, e diz que entende completamente, que não está me pedindo para reconsiderar. Ela só queria que eu soubesse que Léo está tentando ser melhor, e que minha decisão de partir foi o choque de realidade que ele precisava. Conversamos sobre outras coisas por um tempo e ela pergunta sobre meu trabalho e minha vida. Antes de sairmos, ela me abraça e diz que está feliz por podermos manter contato, mesmo que Léo e eu não estejamos juntos. Dirijo de volta para o trabalho me sentindo em paz com a forma como tudo acabou. 6 meses se passaram desde a festa de vingança, e estou sentada no meu apartamento em uma manhã de sábado bebendo café e pensando em quanto mudou. Não me arrependo do que fiz porque foi o choque de realidade que eu precisava para parar de aceitar menos do que merecia. A vingança foi satisfatória no momento, mas a verdadeira vitória foi escolher a mim mesma e me afastar de alguém que me via como uma carteira em vez de uma pessoa. Minha vida parece completamente diferente agora, de maneiras grandes e pequenas. Ocupo espaço sem me desculpar. Gasto meu dinheiro como quero sem culpa e namoro alguém que realmente me respeita. Toda a situação com Léo me ensinou exatamente o que não vou tolerar em um relacionamento, e essa lição valeu cada momento desconfortável. Olho para o meu calendário e vejo planos com amigos, uma viagem de fim de semana chegando e um encontro com Scott na próxima sexta-feira. Minha vida parece cheia de uma maneira que nunca pareceu quando eu estava tentando fazer Léo feliz. Scott e eu estamos tomando drinks com um grupo de amigos dele, em um bar na cobertura quando alguém pergunta sobre minha história de término mais dramática. Rio e conto a eles sobre a festa de vingança, vendo seus rostos mudarem. Uma de curiosos para chocados e impressionados enquanto descrevo emboscar Léo com uma conta de $12.000 na frente de toda a sua família. Todos começam a falar ao mesmo tempo, dizendo que lidei com isso perfeitamente, e que Léo recebeu exatamente o que merecia. Scott aperta minha mão por baixo da mesa, e diz que está feliz por eu ter padrões elevados, porque isso significa que ele tem que se manter no nível. O amigo dele brinca que Scott é melhor nunca tentar me enfiar uma conta e todos riem. Sinto-me confortável e feliz de uma maneira que esqueci ser possível em um relacionamento. Mais tarde, quando estamos sozinhos, Scott me diz que nunca conheceu ninguém, que defenda a si mesma do jeito que eu faço, e é uma das coisas que ele mais gosta em mim. Eu o beijo e penso em como isso é diferente da necessidade constante de validação e apoio de Léo. Nain e eu fazemos outra viagem juntas, desta vez para as montanhas para um longo fim de semana de caminhadas e conversas. Passamos horas nas trilhas discutindo o quanto nossas vidas mudaram este ano. Ela me diz que me ver terminar as coisas com Léo lhe deu coragem para terminar seu próprio relacionamento.
relacionamento doentio, com um cara que estava sempre pegando dinheiro emprestado e dando desculpas. Naem diz que continuava pensando em como eu me recusei a ser usada mais e decidiu que merecia o mesmo respeito. Conversamos sobre os padrões em que caímos e como é fácil confundir a necessidade de alguém pelo seu apoio com amor. Sinto-me orgulhosa de que algo bom tenha saído da minha bagunça, além do meu próprio crescimento. Naquela noite, sentamos perto da fogueira em nossa cabana, e Naem me agradece por ser corajosa o suficiente para explodir meu relacionamento publicamente, porque isso mostrou a ela como é realmente se defender. Digo a ela que ela teria descoberto eventualmente, mas ela balança a cabeça e diz: às vezes você precisa ver outra pessoa fazendo isso primeiro. Estou rolando pelas redes sociais uma noite quando vejo uma postagem anunciando que Léo ficou noivo de alguém novo. Encaro a foto de uma mulher que não reconheço, esperando que algum sentimento me atinja. Mas não há nada, exceto esperança de que ele a trate melhor do que me tratou. Meu telefone vibra com uma mensagem de Naem, perguntando se vi a postagem e se estou bem. Respondo que estou completamente bem e falo sério. Esse capítulo da minha vida está totalmente encerrado. E não tenho sentimentos remanescentes sobre Léo de uma maneira ou de outra. Naem responde dizendo que está orgulhosa de quão longe cheguei e que a perda de Léo foi o ganho de Scott. Sorrio e guardo meu telefone, voltando para o livro que estava lendo antes da notificação me interromper. 1 ano se passou desde a festa de vingança. E Scott e eu estamos jantando na casa dele, conversando sobre morar juntos. Estamos namorando há 8 meses e parece o próximo passo natural. O que mais amo é como lidamos com as coisas práticas, como adultos que se respeitam. Scott sugere dividir o aluguel com base em nossas rendas, para que seja justo para ambos. E conversamos sobre como lidaremos com despesas compartilhadas versus gastos pessoais. Ele nunca me faz sentir que devo bancar a vida dele ou apoiar seus sonhos às minhas próprias custas. Discutimos compras de supermercado, contas de serviços públicos e horários de limpeza sem qualquer dinâmica de poder estranha ou ressentimento. Finalmente entendo o que uma parceria igualitária realmente parece. Mais tarde naquela noite, enquanto assistimos TV no sofá dele, penso em como quase fiquei com Léo porque não sabia que relacionamentos podiam ser tão equilibrados e saudáveis. Faço uma reserva no mesmo local na cobertura onde a festa de vingança aconteceu, porque eles realmente têm uma comida incrível e não vou deixar Léo estragar bons restaurantes para mim. Scott e eu sentamos em uma mesa com vista para a cidade, e digo a ele que foi aqui que dei a festa que acabou com meu último relacionamento. Ele ri e diz que é grato por Léo ter sido um idiota, porque senão eu não estaria disponível. O garçom traz nossas bebidas e Scott brinda as segundas chances em bons locais. Percebo que também sou grata porque aprendi exatamente o que não vou tolerar e o que mereço em um parceiro. Pedimos o jantar e dividimos uma garrafa cara de vinho. Scott paga pela refeição sem tornar isso estranho ou manter placar. Saindo do local mais tarde com o braço dele ao meu redor, sinto-me completamente em paz com a forma como tudo acabou. Alguns meses depois, Nadine me liga parecendo diferente e pergunta se posso ir lá imediatamente. Chego na casa dela e ela está sentada no sofá com um sorriso enorme, estendendo a mão esquerda onde um anel de diamante reflete a luz. Ela ficou noiva ontem à noite e eu grito e a abraço, genuinamente feliz por ela depois de tudo o que ela passou este ano. Ela me pede para ser sua madrinha e diz que sou a pessoa mais forte que ela conhece, que ela me quer ao lado dela em seu grande dia. Começo a chorar lágrimas de felicidade, ali mesmo no sofá dela, e digo a ela o quanto o apoio dela significou durante toda a minha confusão com Léo. Como eu não poderia ter superado isso sem ela. Ela aperta minha mão e diz: é isso que melhores amigas fazem. Elas aparecem quando mais importa. Passamos a tarde olhando ideias de casamento e conversando sobre o noivo dela. E sinto-me grata por algo tão bom ter saído deste ano louco. 2 semanas depois disso, sou chamada ao escritório da minha chefe, e meu estômago embrulha, pensando que algo está errado. Mas ela me oferece outra promoção com um aumento significativo. Aceito imediatamente e desta vez, planejo minha própria celebração exatamente como quero. Convido meus pais, Naem e Scott, para um restaurante agradável no centro. E pago por tudo feliz, sem ninguém me pressionando ou me fazendo sentir usada. Quando as bebidas chegam, levanto-me e faço um brinde a cercar-se de pessoas que veem seu valor. Pessoas que celebram seu sucesso, sem tentar tirar vantagem disso. Todos levantam suas taças e brindam, e Scott me beija enquanto meus pais brilham de orgulho. Sinto-me genuinamente contente com onde minha vida está agora. Como se tudo finalmente fizesse sentido. Sentada ali com as pessoas que realmente se importam comigo, penso em como esta celebração parece diferente do jantar de promoção de Léo 1 ano atrás. Olhando para trás em tudo agora, entendo que a festa de vingança não foi realmente sobre punir Léo ou se vingar pelo dinheiro. Foi sobre recuperar meu poder e respeito próprio. Sobre mostrar a mim mesma que eu merecia um tratamento melhor do que o que ele me deu. Estou em um emprego melhor agora, com pessoas que valorizam meu trabalho. Estou em um relacionamento mais saudável com alguém que me vê como uma parceira igual, e tenho limites que realmente imponho em vez de deixar as pessoas passarem por cima de mim. Léo me ensinou exatamente o que não quero em um relacionamento, e o que não vou tolerar de ninguém. E honestamente, essa lição valeu cada centavo daqueles $12.000.